Olá, você. Redigir, escrever, colocar no papel, preencher linhas com muitas e muitas palavras. Parece fácil? É e não é. Eu não gosto dessa dúvida. Essa dúvida, esse meio termo, essa dicotomia incomoda. Incomoda porque é fácil ou não é fácil? É. É prazeroso e ao mesmo tempo não é. É prazeroso na medida em que, ao preenchermos linhas, ao colocarmos no papel ideias, pensamentos, textos, palavras, quase que colocamos um pouco de nós. Ou, alguém dirá assim, colocamos sim muito de nós, desnudamo-nos para os outros. Bonito isso, desnudar-se para os outros, para quem ler o que você escreveu. Isso é uma verdade. Agora, o lado não muito bom é que, ao escrevermos com uma temática pré-determinada, isso muitas vezes nos inquieta, nos incomoda. A proposta deste momento redacional é permitir uma viagem por todo o Brasil, através de propostas concretas que apareceram em concursos vestibulares. E através dessa proposta, você terá acesso ao que as universidades, as instituições de ensino superior pediram e como seria a melhor abordagem. Então, vale a pena mergulharmos no universo da escrita, mas de uma escrita específica, a da redação de um vestibular, que é responsável direta pela nossa aprovação, pelo ingresso na universidade, seja ela pública, seja ela privada. Vem comigo e vamos para esse mundo das redações percorrendo o Brasil. Gêneros textuais, então, esse é o nosso encontro. Falarmos sobre gêneros na aplicação direta daquilo que apareceu nos concursos vestibulares. Tire, então, da sua diretriz de pensamento em redação, em produção de textos, aquilo que compreendemos como descrição, narração, dissertação, argumentação, tire isso. Claro que esses gêneros textuais são muito significativos, são mesmo, mas é necessário que nós saibamos identificar o enunciado, a proposta, aquilo que a universidade pediu para nós. E para isso é necessário que você leia com muito carinho, com muita atenção e procure entender que parte do sucesso da tua boa redação reside exatamente no momento em que você faz uma excelente leitura interpretativa do que se pede. E, cá para nós, atenda ao que se pede. Obedeça ao comando. Você pode questionar o comando, brigar com ele depois de ter entregado a prova. E mais ainda depois de ter saído o resultado do vestibular. Aí você pode brigar à vontade, dentro da faculdade, dentro da universidade. Mas antes não. É hora de você simplesmente obedecer. Sim, senhor, e mande ver. Vamos à proposta e visitemos a instituição. Na charge abaixo, a palavra PIS é preenchida por milhares de pessoas, muitas empunhando bandeiras brancas e as reticências pelo presidente Bush, General Powell e então o primeiro-ministro Blair. A palavra e as reticências, PIS, e a charge. Ora, todo aluno, todo candidato, todo aquele que ousa fazer um concurso vestibular ou um concurso público no qual se peça uma redação, deve estar preparado para os quadrinhos e as charges. O quadrinho é uma história completa. Nós temos começo, meio e fim. Você terá 3 ou 4, pode ter até 5 pequenos quadrinhos dentro de um grande quadro, que é a história propriamente dita. Não é o nosso caso. Deparamos-nos agora com uma charge. A charge é um desenho só, é uma ilustração. E é sempre uma ilustração provocativa, normalmente política, crítica, irônica e maravilhosamente bem desenhada. A ilustração dessa charge, então, toca, mexe conosco e provoca. Ora, nós temos assim, a palavra e as reticências. A palavra, peace, paz. E por que usar esse inglês? Porque, na verdade, há uma necessidade de se provocar alguém de direito, que pode influenciar diretamente na manutenção da paz ou na ausência dela. Por isso, o peace aparece ali. Observe que, para formar a palavra com essas 5 letras, P, E, A, C, E, milhares de pessoas ali estão. Nós temos milhares, sem dúvida nenhuma. Milhares de pessoas formando essa palavra. Então quer dizer que é um movimento muito grande de pessoas que desejam mesmo a paz propriamente dita. Mas há um outro detalhe. Então por isso há a palavra
e as reticências. As reticências, você e eu sabemos, são os 3 pontinhos. Mas olha, quem corresponde aos 3 pontinhos? As 3 figuras citadas. George Walker Bush, o Bushinho, que felizmente não administra mais os Estados Unidos da América, mas esse é um pensamento meu, pode não ser o seu, apenas o externo. A redação, aliás, é isso. É necessário nós criarmos também sempre um debate, uma discussão de ideias, certo? George Walker Bush está lá. Depois ele é seguido pelo seu general, Colin Powell, o homem da guerra, e na sequência pelo ex-primeiro-ministro britânico, Tony Blair. Os 3 formam as reticências. E daí você já entendeu tudo. O interessante é que a multidão conclama, pede, almeja, deseja a paz. E são muitos mesmo, quase incontáveis, ali nessa ilustração, nessa charge. E eles desejam paz. Mas a paz que almejam depende de quem? Das reticências. Porque paz, continuidade. A continuidade, ela só pode ser conseguida através da determinação das reticências, que são os 3. Quem são os 3? Você sabe. A figura de George Walker Bush, de Tony Blair e de Colin Powell. Obviamente, os 3 constituindo essas reticências correspondem ao mínimo, mas eles são responsáveis, foram responsáveis pelo Afeganistão, pelo Iraque e por outras conturbações que houveram na época. Então essa é uma charge que nesse momento, agora, ela parece não ter tanta importância, uma vez que os eventos já aconteceram, mas não é bem assim. Já aconteceram, mas ainda há a confusão no Afeganistão. Ainda há, e aliás com grande dificuldade, a confusão no Iraque. Portanto, há uma atemporalidade dessa charge propriamente dita. Já o desejo de paz, esse prevalece. O final de 2008 mostrou isso de forma completa e absoluta. E eis que Israel e os palestinos em conflito bélico. Claro, não dependeu agora desses 3, mas ainda mostra que há ausência de paz nesse mundo. Em plenos Jogos Olímpicos, a Rússia também se envolveu em uma situação bélica, comprovando mais uma vez que a multidão conclama a paz e exige, de alguma forma, uma ação mais concreta. Isso nos faz lembrar de um pensamento interessante de Martin Luther King. Aliás, 43 anos antes da eleição de Barack Obama, Martin Luther King havia dito que tinha um sonho. E todos vocês lembram disso. Inúmeras vezes essa mensagem, I have dream, eu tenho um sonho sim. Ele tem um sonho. E o sonho dele era de um mundo melhor. Pena que esse sonho tenha sido de alguma forma nefasta, abortado por um tiro ou por um disparo, pela ação de algumas pessoas que entendem que só conseguem calar alguns através da morte. Não calaram. O sonho de Luther King, como o sonho de outros, fez-se concreto com a eleição de Barack Obama. E assim será na história da humanidade. Mas falo sobre isso exatamente porque Martin Luther King, além de ter dito isso, ter proferido essa frase e tantas outras frases, ele disse o seguinte, que o que o preocupava não é o ódio, não é o assassinato, a forma violenta de alguns, mas o silêncio da maioria. Isso sim é preponderante. E daí a importância dessa charge, uma leitura reflexiva. Muito bem, então em redação, o que nós precisamos ter? Conhecimento. Letrinha A para nós. O que representam as reticências personificadas na charge? Agora eu convido você a responder essa questão. Arme-se do seu bloco. E ao armar-se do seu bloco, ao se armar do seu bloco, escreva. O que representam as reticências personificadas na charge? Escreva, por favor. Ah, mas você já deu a resposta. Eu dei a minha resposta. Agora compete a você dar a sua resposta. Se você estivesse na prova, não seria a minha, e sim a sua. Letra B. Da desproporção entre o tamanho da palavra peace e a figura das 3 pessoas nas reticências, emerge certa ironia. Explicite-a. Isso é essencial. Ao explicar a ironia, você já está explicando a charge. E é isso que se pede num texto redacional. Então, explique a ironia. A segunda proposta. Do que trata a segunda proposta?